Acho que eu começo me apresentando muito brevemente, né? Eu sou a Valéria Macedo, eu sou antropóloga, eu sou professora na Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Ciências Sociais, e eu venho trabalhando e aprendendo com os Guarani, né, desde 2005, mas eu já conheço o Timóteo, conheci o Timóteo um pouquinho antes, quando eu trabalhava numa organização não governamental, o ISA, o Instituto Socioambiental, e nessa, enfim, acho que era nos idos ali de 2003, alguma coisa por aí, eu fui até a terra indígena Tenondé-Porã, que é uma terra indígena guarani que fica no extremo sul daqui da região metropolitana de São Paulo, e eu gravei um depoimento com o Timóteo, eu estava até ali no camarim relembrando isso com ele, que eu acho que é uma boa introdução à trajetória do Timóteo, né? Então, esse depoimento ele foi transformado num texto que está disponível na internet, que se chama Em Vez de Desenvolvimento, Envolvimento, né, de autoria do Timóteo, que está no site do Instituto Socioambiental e que é muito bonito, e em que ele conta um pouco da trajetória dele, né, desde a Argentina, onde ele nasceu, depois né, a estadia ali por algumas aldeias na região sul de São Paulo nada, na região sul, né, algumas comunidades indígenas na região sul do Brasil, onde o pai dele foi uma liderança, né, Timóteo, muito importante, e depois ele conta que veio a pé aqui para São Paulo com um grupo, e ele, então, passou a conviver com importantes lideranças também aqui no estado de São Paulo, né? Uma delas é o finado Caraipotã, José Fernandes, que morreu durante a pandemia, agora há pouco tempo, né? E, enfim, e aí ele foi, né, se formando uma liderança muito importante no estado de São Paulo e, sobretudo, nesse período posterior à Constituição de 1988, né, em que se estabeleceu ali uma série de políticas e iniciativas, né, de valorização das culturas indígenas, dos conhecimentos indígenas, e então se tinha ali o desafio de se fazer visível e respeitado, né, na sua diferença, na sua singularidade, pelos brancos, pelos Juruá, como os Guarani falam. E o Timóteo é uma pessoa muito importante nesse movimento, né? E, enfim, e aí, entre muitas lutas aí que eles, né, que os Guarani vieram enfrentando, né, uma delas resultou ali em medidas mitigadoras, né, da passagem do Rodoanel e de um linhão de energia ali na região, né, de impacto, impactando a terra indígena Tenondé-Porã, e, por conta disso, eles conseguiram uma terra numa região mais afastada, ali na região do Vale do Ribeira, perto do município de Eldorado, e o Timóteo é um dos fundadores dessa aldeia, dessa comunidade Taquari, né, Timóteo, onde você vive, onde ele vive até hoje. Então, ele se mudou dessa loucura aqui né, da cidade de São Paulo, mas ele seguiu sendo uma liderança muito atuante, muito importante, e, inclusive, foi também um dos fundadores da Comissão Uurupá, que é uma associação indígena muito potente e que mudou muita coisa assim na vida, né, dos povos indígenas e das pessoas que aprendem com os povos indígenas, né, em termos de capacidade, né, de articulação, de luta por direitos, e, enfim, essa associação ela foi criada em 2006, e o Timóteo é um das personagens mais importantes dessa história, né. Então, Timóteo, eu começo aqui, né, depois de fazer essa introdução um pouco à sua trajetória, né, aproveitando, então, essa deixa, né, da Comissão Uurupá, em que o Timóteo atualmente ocupa a posição de coordenador Tenondé, né, eu começo perguntando para ele sobre essas duas palavras na língua guarani, Uurupá e Tenondé, né, que eu acho que essas palavras elas trazem ali consigo, né, enfim, uma densidade muito grande da filosofia guarani em relação na sua relação
com a terra e com formas de se organizar politicamente, né? Que eu acho que é uma grande, enfim, ouvi-lo, tenho certeza que vai ser uma grande inspiração ali para, né, enfim, acho que vai ressoar e vai reverberar muitas coisas em relação, né, a aqueles que também têm né, uma experiência que passa, né, entre os povos de matriz judaica, nessa questão da relação com a terra, e vai ser muito inspirador para pensar formas aí de se relacionar na diferença, numa condição minoritária, mas que essa relação não se dá apesar da diferença, mas por meio da diferença, e como essa diferença pode ser extremamente criativa e produtiva, né? Então eu acho que vai ser, né? Acho que essa filosofia guarani e a trajetória do Timóteo, particularmente, é muito inspiradora. E, não por acaso, o Urupá também é o nome do livro, né, do Timóteo, que tem esse lindo título, né, o Urupá, Terra Uma Só, que depois vai estar aqui disponível para venda e para autógrafos, né? Então, e aí, Timóteo, se você me permite, uma segunda pergunta, além dessa pergunta sobre o que é o Urupá e Tenondé, uma segunda pergunta que eu gostaria que se você puder responder também, que aí diz mais respeito a essa questão, né, literária, de estarmos aqui num festival literário, né, é sobre essa questão de publicar um livro, né, que a gente, né, eu sempre ouço dos Guarani, assim, como é muito difícil traduzir primeiro, né, traduzir do Guarani para o português, né? Justamente porque essa tradução ela acaba sempre, de alguma forma, empobrecendo, simplificando algo que é muito mais profundo e muito mais complexo, né? Porque não se trata só de explicar significados, mas a própria palavra tem uma força, tem um sopro que é muito difícil de traduzir para o português, né? E passar para a linguagem escrita é mais difícil ainda, né, Timóteo? Mas eu acho que o Timóteo conseguiu fazer isso né, com uma grande força poética, estética, né? E como uma forma muito importante de se fazer ouvir pelos Juruá também, que acabam valorizando muito mais os livros do que o sopro da palavra falada, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso também, Timóteo, como que esse processo, né, de transformar para o português, de transformar para o escrito, quais foram os desafios né, e, ao mesmo tempo, a potência que você vê nisso também, nessa conexão aí, nessa convivência de Urupá com os Juruá também, né? Então seria isso. Muito obrigada e desculpem se eu falei demais, acho que eu emocionei aqui, me empolguei e falei um pouco demais, mas agora vamos ouvir o Timóteo. Primeiramente, boa noite. Na minha língua é Nhandecarúdio. Primeiramente, quero assim agradecer, né, o convite, né, esse reconhecimento, principalmente pelo meu livro, né. Mas eu queria já respondendo assim que dentro da concepção do conhecimento guarani, Uwu é terra, né? Pá é todo esse processo de que o nosso divino Pai, nós chamamos de Nhanderu, criou esse universo. Né? O universo é através do seu conhecimento divino. Né? E quando a gente pensou na nossa luta, a luta era muito difícil porque antes de 1988 eu tinha outras legislações, então não tinha essa garantia ainda, né, que os povos indígenas teriam direitos originários, né? Mesmo que outro momento tinha conquista importante, né? Mas que ainda não tinha esse direito à terra, né? E mesmo com essa dificuldade, eu me lembro que cheguei aqui em São Paulo, foi em 82, né? Com 11 anos, e fui
conversando com mais velhos, né? E na época eles estavam lutando pela demarcação de terra indígena e se organizavam, né, entre os Tiramãe, os sábios, né, das suas comunidades. Eu cheguei, um menino, garoto, que eu perdi meu pai e também minha mãe estava distante e mesmo assim não perdi a esperança de crescer e ter bastante conhecimento e sabedoria, né? E fui crescendo aqui na região de Parelheiros, zona sul de São Paulo, junto com o Zé Fernandes, e fui aprendendo. Mas eu, não, quando chegava aqui, não sabia o que era demarcação, né? Mas, para mim, não precisa demarcar terra, né? Então, porque terra é uma só. Não há uma divisão geográfica, né? No sentido de, se a gente pensar no nível, dentro do conhecimento guarani, né? E, aos poucos, fui envolvendo com Tiramões, e que contava que é necessário, né, criar uma organização que tivesse êxito de demarcação e garantir aquele espaço para que os pequeninos, nos chamando de caringué, que é a criança, né, para que eles possam viver tranquilo naquele pedaço, né, de superfície para a gente conseguir. E fui, e na época, quando cheguei, tinha chamado Aguaí, que é uma associação, Ação Guarani Indígena, criada pelos mais velhos, com a ajuda, inclusive, da irmã Luizinha, na época, quando chegava aqui, eu a conheci. E depois de muito tempo, a associação, como a gente, eu na época não entendia muito bem, mas a associação tinha muito assim de cada 3 anos, parece que tem que fazer eleição, fazer ata, e daí ter toda essa parte burocrática, né, do Juruá, e daí a gente não tinha domínio total na época, e acabou que ficou inativo a Aguaí, né? Mesmo assim, a gente continuou lutando, né? E daí eu já tinha na minha cabeça que o Urupá, né, onde nós vivemos, onde temos nesse espaço, que é o sagrado, né, criado por Nyanderu, criado por Deus, que é a terra para que possamos viver tranquilo. E já tinha na minha cabeça que poderia criar uma organização legítima e autêntica que representasse o conhecimento guarani dentro desse contexto, que é uma luta, né? E foi criado comissão, vamos criar Comissão Guarani Urupá, né? Comissão porque é de todos, dos Guarani, né? E Urupá porque os Guarani têm essa ocupação vasta do território, né? Desde região platina, né? Desde a região costeira, né? Aqui no litoral, também no Planalto, né? Então, antes da chegada do Juruá, ou dos não indígenas, não guarani, tinha essa ocupação muito pelos Guarani, e o Guarani tinha esse equilíbrio totalmente do seu conhecimento, né, como a parte religiosa, que é um povo muito pacífico, né, então não tinha essa violência, né, mas eles são um guerreiro, né, guerreiro de pensamento, de estar sempre, né, estar bem com todos, né, ter uma harmonia entre os povos e também a natureza. Então, essa filosofia guarani ocupava e também tinha soberania a sua ocupação territorial. E quando, por isso que hoje, né, Giroha sempre fala assim que tinha um caminho que saiu lá do Paraguai, dos Andes, que é chamado de Peabirus. O Giroha sempre fala. Mas para nós, Guarani é Animamburu, é diferente. Então o branco não consegue falar
a nossa língua, né? E começa, vamos escrever do jeito que dá. Então, já que não é nossa língua, então eu vou colocar peaberume, que fica mais fácil para mim e para você, né? E daí assim que foi, mudou totalmente. Para nós é Arnimamburu, né? Então é diferente, né? E todo esse caminho, né, o Guarani ocupava para vir para essa terra que nós chamamos de Udiumini, que é já na ponta da terra, né? E onde é sagrado até hoje, né? Que a gente tem essa visão, né? Essa visão. Hoje, como está ficando mais velho, assim, parece que sempre eu ouço assim voz, né, do espírito, né, para se fortalecer sempre, né, e buscar sempre aí o equilíbrio, né, e também essa obediência pelo que Nhanderu, que Deus deu conhecimento, sabedoria para o Guarani para que não esquecer desse ensinamento. Essa é o ponto de equilíbrio do Guarani. E quando se criou, voltando da Tenondé, hoje eu culpo a Tenondé porque eu sou um dos que eu vou seguir sempre adiante ao horizonte, né, como se fosse meu dedo apontando para uma estrela, sempre com esperança e sem esperançar, e não desistir e retroceder jamais. Então, por isso que eu sou Tenondé hoje, nessa organização Guarani, né? que próprio Nhanderu nos orienta, né, para que possamos enfrentar toda essa dificuldade, né, com sabedoria. Né? Então, por isso que a gente criou essa associação, essa Comissão Guarani Urupá, que hoje luta pelo direito do seu território, até mesmo manter esse equilíbrio, né, porque toda essa natureza que o Nhanderu criou, né, são sagrados, né, seres sagrados. Né, e lutar para manter vivo. Né, porque se a gente pensar numa árvore, sempre árvores, você pode cortar, derrubar, queimar, mas eles vivem mais do que o ser humano. Ele pode alcançar 100 anos, 200 anos, mas o ser humano não consegue chegar nesse 100, 200 anos. Né? É por isso que nós chamamos de Uirá, né? Uirá, árvores, é água, terra e esses três elementos, né, que contêm equilíbrio, né, da terra. Então, por isso que a nossa Comissão Guarani Urupá é muito forte hoje, porque tem uma inspiração, né, nessa criação da Comissão Guarani Urupá. Né? E hoje, atualmente, o Guarani está em 6 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e alguns em Tocantins e Marabá, região de Pará. Então, tem alguns Guarani-Mbuá, né? Essa é a nossa ocupação aqui. Ó, né? E falando do livro, a literatura dos Guarani uma literatura oral, totalmente oral, essa oralidade. Né? Se não existisse literatura, não teria livros, nem dos Guarani, nem dos povos não indígenas. Né? Desde criança, eu me lembro que quando eu tinha 6 anos, acho que não me lembro muito bem, tinha minha irmã,
que era menor do que eu, ficou doente. Ficou doente e veio a falecer. E não entendia por que a minha irmã estava descansando naquele momento ali. E a gente tinha uma casa, não assim, mas uma tipo tapera, né? Cobertura de sapé. E eu vi minha irmã ali, deitadinha, assim, né? E perguntava para minha mãe por que está dormindo ali e não consegue levantar. Aí me explicou que sua irmã está descansando, né? Criança, né? Aí daí pegou essa criança, que é o corpinho da minha irmã, a minha mãe colocou e levou para a casa de reza, né? Que é o onde vai ser velado, né? E minha mãe, o meu pai na época dizia para mim que eu era muito pequeno, que não poderia ir acompanhar ali a reza porque são mais velhos, né? Você fica sozinho. Fiquei sozinho em casa, né? Eu fiquei sozinho em casa e o sol vai se escondendo. De repente, tem um raio do sol entra onde estava na casa assim, né? Eu ouvi uma voz através desse, né? Eu vi uma voz dizendo assim: seja forte, Verá, né? Que meu nome já era Vera desde criança, né? E eu vi um canto sagrado guarani ali, né? Mas eu não sabia, né? Mas era um raio de sol, mas eu vi assim. E a partir daí eu tinha interesse de mim mesmo. Quem sou eu? Quem era o Verá ali, né? De onde eu vim? Para que estou aqui na Terra? Então tem tudo isso. E vivia com o meu avô, né? Quando tinha 7 aninhos, acho que ele estava já com 100 anos na época. E falava sobre a terra, né? Como que Nhanderu, né? Surgiu antes não existia luz, apenas existiam noites originárias, nós chamamos de Putum, né? Putum-Wai, né? E a partir de Putum-Wai, Nhanderu nasce, com grande poder e amor infinito, e trazendo consigo sabedoria. Que Nhanderu nasce e trazendo, né, luz que chamamos de Nhamandu, que é o sol. E isso foi contado pelo meu avô, e eu perguntava ali, né, mas por que Nhanderu nasceu? Né? Ele contava, né? E contava que Nhanderu criou, antes de existir a terra, criou origens das belas palavras e também origem do amor infinito e origens do canto sagrado guarani. Essas 3 origens nós mantemos até hoje. Se passaram milhões de anos, mas o Guarani está em equilíbrio. E de repente vai estar aqui no livro, mas eu vou contar um pouquinho. De repente, através da bastão do Nhanderu, no ponta do seu bastão sujo, como se fosse esse pedaço aqui, né? A superfície terrestre nasce através na ponta bastão do Nhanderu, e pela primeira vez Nhanderu desce e pôs o pé na terra. E de repente avistou uma árvore, pequeno arbusto nascendo. E um passarinho entre os galhos voava, né? E também um cobra ali dormindo, um cobrinha pequeno, né? E o tatuzinho já está cavando ali, né? Está aqui no livro, tá só apenas eu estou contando. E aí, a partir desses, né, comecei a eu também ter
interesse de conhecer exatamente, né? E ao longo da minha vida, procurei vários tiramões mais velhos, só que sempre há uma lacuna. Contava outra, mas não terminava, né? Contava de onde começava daqui, mas ficava aquele. Mas eu buscava através da minha essência. Por que que o mais velho não conta aquele pedaço? Mas sempre no sonho Deus mostrava, não deixou porque aconteceu isso. E colocava no papel isso na minha cama. E às vezes eu ouço apenas a voz. Eu estou aqui com vocês, nesse momento aqui, né? E de repente pode acontecer algo ruim na minha aldeia, eu vou saber agora. Porque é meu espírito, o espírito da aldeia pode vir aqui e contar o que está acontecendo, né? E daí fui descobrindo, né, isso e falei assim, eu quero levar esse conhecimento, contar, traduzir essa narrativa que é totalmente oral, né, transformar ela em um livro. E foi grande desafio, porque levei 3 anos, né, imagina só, se eu quiser traduzir assim, Urupá, né, mais próximo que eu tentei fazer, colocando a terra uma só, que é mais próximo do Urupá, que não é terra uma só, né? Mas eu coloquei uma próxima que possa contar para os não indígenas, dizendo assim, terra uma só, Urupá. Então, eu cheguei nessa conclusão. Levei 3 anos, fui juntando as peças por peça. E primeiro que eu tinha bastante dificuldade de dominar a língua portuguesa, que era muito difícil, né? Porque a língua portuguesa, você fala assim, tem ordem alfabética. E como é que algumas eu vou traduzir, né? Por exemplo, em inglês, em português. Em inglês fala daqui, de repente, você tem que falar daqui ou de cá para cá, né? Então, a minha língua também. E eu tive bastante dificuldade, né? E uma coisa interessante que aconteceu, que eu fui conversar com o Tiramãe, que é o mais velho. Eu falei assim, eu escrevi um livro chamado Terra Uma Só. Ficou muito assim, contente, alegre, mostrar para ele, né? Só que, de repente, ele apenas recuou. Ele não deu importância para o livro, né? Não deu importância para o livro. Aí ele falou assim, você está escrevendo em português? Então, não me interessa, porque está aqui, né? Então, você fez para o Juruá, para o não indígena, então você tem que divulgar lá, né? Aí eu falei assim, nossa, acho que é isso. E eu tinha dificuldade, eu levei 3 anos escrevendo. Você escreve 1.000, 10.000 palavras, você fazer, né? Tem um livro assim, né? E tive que estudar 3 meses, né? Eu fui lá onde eu morava, eles moram lá em região do Vale do Ribeira, eu fui em Pariqueraçu. Eu entrei lá, estava escrito assim, EAD, né, Educação à Distância. Aí fui lá, conversei com, acho que era ex-prefeito lá. Eu cheguei lá, você é de onde? Eu sou de Rio Dourado. Eu conheço o pessoal daqui. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, não, vim estudar. Mas por que você quer estudar? Eu falei, não, para aprender, ué, né? Tá bom. Aí daí ele falou assim, o que você quer estudar? Tem vários, tem matemática, tem aquilo, tem aquilo. Aí eu falei assim, eu quero estudar letra. Né? Eu, na minha percepção, que se eu fizesse letra, né, eu entenderia como redigir e também formatar esse livro.
dentro pelo menos dentro do padrão, né, do português. E estudei 3 meses. E depois desisti. Mas eu fiz livros, né? Então, por isso que saiu esse livro, Terra Uma Só. E estou escrevendo 10 livros hoje. Né? Tem um que fala da erva mate, diz que é do gaúcho, mas não é do gaúcho, né? Do próprio Guarani-Barra. E daí toda essa origem, né? Como é que surgiram, né? Dentro do conhecimento guarani. Estou redigindo desde o começo, né? E também desses caminhos, né? Piaberus, que vamos falar assim para todo mundo entender, Piaberus, né? Caminhos, nós chamamos de tapé também, né? E outros livros importantes, né? Sobre a dança nós chamamos de Chondaru, que é uma dança espiritual a qual eu pratico bastante na minha aldeia, né? Ensino os meninos e também contar a história dentro de um livro. A literatura é muito importante porque essa literatura indígena, né, que são não é uma coisa, se a gente falar da lenda, por exemplo, né, não é aquele lenda, né? Muitas vezes os brancos falam lenda, que é aquele que já é uma lenda, né? Um mito que contado há muitos anos atrás que não existe mais. Na nossa percepção, o calendário guarani é um circular anti-horário. E todos esses calendários se dividem em 2 ciclos, Arapuaú e Aramã. Dentro do Arapuaú, dentro do começo do Arapuaú, que começa em setembro, quando ipé amarelos vem a flor, né? Aí começa a abrir o novo tempo guarani, que o novo renascimento, todos esses embrionários, né, da natureza começa, né, ter vida, né? Começa a se renovar, onde também a terra se torna fértil, e onde também nós guarani renascemos espiritualmente. Também fazemos chamado de Mongaraí, o Noongá, né, que abra o novo ciclos, onde também o pequeno, por exemplo, a criança recebe nome guarani. Eu sou Verá, Verá Tupambo Puiguá. E da criança pode ser também Verá Tupambo Puiguá, que tem a mesma origem, né? Nesse momento da abertura do novo tempo. E nós chamamos de Araimã, que é onde começa o tempo frio, tem o outono, inverno e verão, né? Assim que Dirá divide. Nós também. Opa, Arapuaú. Então, é assim que nós dividimos o ciclo natural do nosso existir. E Nhanderu foi tão onipotente, né, onisciente, né, de deixar, né, o conhecimento para o Guarani, para que o Guarani mantenha esse conhecimento em equilíbrio, com muito sabedoria. Os Guarani era muito mais forte nesse sentido né? Só que contato com não indígena, com europeu, muitas coisas se perderam também, porque tiveram que porque tem várias assimilações aconteceram, né, durante esse processo colonial, mas o Guarani mantém hoje, né, equilíbrio, né? Então, é isso a minha fala. Deve ter. Ótimo, obrigado. Ótimo.
Bom, muito obrigada. Eu vou ser muitíssimo rápida né, porque eu acho que queremos ouvir aqui, eu tenho certeza que o público vai ter muitas perguntas para o Timóteo e também para o Renato, né? Então, fazendo aqui uma breve apresentação do Renato Stutman. Ele é professor no Departamento de Antropologia da USP. Ele é autor de um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, acho que em 2013, né? Em 2012, que é o Profeta e o... Segundo lugar. Ai, desculpa. É que eu sou tão fã do Renato que eu já... Mas tudo bem. Mas, enfim, e que é o Profeta e o Principal, que é um livro que é uma referência também para todos nós. E, nesse livro, o Renato traz, né, muitos, né, dos aprendizados aí, né, de vários antropólogos e antropólogas com vários povos indígenas, e os Guarani são, né, uma fonte aí de aprendizado muito importante para pensar a ação política, né, dos povos indígenas. E o que essa ação política pode nos provocar, né, nos interpelar, né, e colocar algumas das nossas certezas aí em suspensão, né? Então, eu acho que, enfim, então o Renato, apesar dele nunca, né, Renato, ter trabalhado diretamente com os Guarani, ele tem muitos alunos e alunas que trabalharam, e ele já leu muitas coisas também, né, o livro do Timóteo e muitas outros escritos, e os filmes Guarani, que são maravilhosos também, né? E então a pergunta que eu teria para fazer aqui para você como um disparador da nossa conversa seria pensando, né, aí a gente fazendo aqui um exercício, né, de aproximações possíveis e diferenças também importantes, né, entre a condição existencial e a história, né, de povos de matriz judaica e de povos de matriz guarani, né, que aproximações e diferenças você destacaria, Renato, pensando justamente primeiro nessa relação com a terra, né, no sentido de serem povos que vivem em territórios, né, que, como o Timóteo chamou a atenção, que estão espalhados aí muitas vezes por muitos países, né, e que que ainda assim são extremamente conectados, né, em redes muito importantes, né, existencialmente, para diferentes comunidades e pessoas, por mais distante que elas estejam, elas têm uma conexão muito importante, e também, né, com a espiritualidade, né, não só aqui na plataforma terrestre, mas em outras moradas aí também, né? E como que, ao mesmo tempo que existe aí uma circulação muito grande por essas diferentes terras e relações, né? Uma errância, ao mesmo tempo existe uma relação muito profunda com a terra, né? E como o Timóteo chamou a atenção, né? Uma relação muito profunda que de alguma forma teve que se haver com a imposição do Estado, né? E da criação dos estados que em princípio não faziam parte do modo como esses povos se relacionavam com a terra e com os outros povos que habitam aqui a plataforma terrestre, né? Então, queria ouvir um pouco do Renato, que tem uma profunda relação também, né, com o judaísmo e com os aprendizados com os Guarani, que aproximações e singularidades ele vê nessa relação, né, e que inspiração os Guarani podem dar, né, nesse exercício que os povos judaicos também, né, nesse exercício de viver numa condição minoritária, nessa relação de troca, né, e de conexão pela diferença, né, e, sobretudo, né, pensando aí que inspirações para regiões extremamente conflituosas, como a faixa de Gaza, a região de Jerusalém, né, o que os Guarani poderiam nos aconselhar em relação a esses grandes desafios né, que é de todos nós, né, judaicos e não judaicos, todos nós nos sentimos implicados e, enfim, então seria essa pergunta aí disparadora para essa conversa. Bom, obrigado, Val.
Bom, eu queria agradecer primeiro o convite do Museu Judaico, da Fernanda, e de poder participar com o Timóteo e Valéria aqui. Para mim, então, essas perguntas são super desafiadoras, porque eu confesso que foi esse debate que me fez pensar mais sobre isso, né? Eu sou, Naval me apresentou, né? Eu trabalhei muito com povos de língua tupi-guarani, muito mais na história do que na etnografia, mas também juntando essas duas coisas. E é sempre um prazer poder conversar com os Guarani, com as pessoas Guarani, ler as coisas sobre os Guarani, visitar as aldeias. É sempre uma honra. E sobre o judaísmo, assim, o máximo que eu posso dizer é que eu sou um nativo, mas aquele nativo quase aculturado, assim, né, que não se usa mais esse termo, né? Então, minha relação com o judaísmo é assim, é sobretudo afetiva e alguma coisa que eu tenho de uma formação, né, porque ter feito o bar mitzvah e tal, e ouvir as coisas e pensar um pouco sobre isso. Eu fiquei lembrando que uma coisa legal, acho que até na proposta do, do evento, né, falava que o evento ia ser compreendido entre o Yom Kippur e o Sukkot, né? E é super bonito, eu fiquei pensando que o Sukkot é uma festa super bonita, que é a festa das cabanas, né? Que é uma festa que tradicionalmente nunca aconteceu isso na minha família, mas eu sempre achei legal. Que era que as pessoas constroem casas de palha com uma cobertura de vegetal e as pessoas geralmente comem e se juntam, fazem festa durante uma semana, mais ou menos. Né? Então tem uma coisa e que isso tem a ver com uma história que está no Velho Testamento, né? De que o povo judeu, quando saiu do Egito, né, que era escravo, e foi então andar até a terra de Israel, era assim que eles viviam, né? Eles viviam em cabanas e caminhavam e tal. E aí eu fiquei pensando que essa é uma imagem super bonita do Sukkot, é uma forma de conectar também com essa vida, com o modo de vida guarani também, que tem muito a ver com essa ideia da caminhada, né? Como o Timóteo estava falando, né, de cruzar o espaço, caminhar em busca de outras terras, né? Das terras melhores, né? As terras em que você vai ter uma abundância. Né? Então essa festa do Sukkot lembra um pouco isso. Né? E, inclusive, eu acho que muito mais interessante conectar, né, o mundo Guarani com a festa do Sukkot, que tem essa alegria, do que talvez com o Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, do Deus único. Né? Acho que aí a gente tem essas duas coisas. Então, eu fiquei pensando nisso, né, que uma das questões que a gente poderia aproximar, né, eu gostei muito que você falou povos judaicos, judeus, né, não um povo. Que eu acho que é disso que se trata, né? Não é uma unidade total, né? Como pensar a conexão entre essas coisas. Eu acho que tem conexões e desconexões importantes. Eu acho que essa ideia da caminhada, do deslocamento, da recusa de fronteiras, né? Tem uma coisa muito bonita no livro do Timóteo, né? Que se fala que você vem né? A família viveu muito tempo no lugar da tríplice fronteira e que os Guarani, eles não são necessariamente brasileiros ou argentinos ou paraguaios, né? Eles estão caminhando nesse espaço todo, né? Que é a bacia do Rio Prata até a Mata Atlântica, né? No Sudeste e no Sul. E esse é o território deles e isso se faz na caminhada. E isso tem muito a ver também, né? Vislumbrar, buscar terras novas, né? Que muito se chamou de profetismo, né? De buscar uma terra da abundância, uma terra onde, né? E que de certa maneira isso aparece também, né? Nas narrativas míticas, né? Que diferente dos Guarani, né? Que tem narrativas, que tem versões diferentes, né? Você mesmo fala que o seu livro também é uma versão
da narrativa do Cadogan, do Ayurapita, né, que é a fonte da fala, mas o que eu achei muito lindo lendo também seu livro foi isso, né, como que você conta essa história da origem do mundo dos Guarani a partir também de uma experiência sua e de um engajamento político, né, com a terra, quer dizer, desde a origem do mundo e da terra até a luta pela terra da Mata Atlântica, né, então, e das terras indígenas aqui no Sudeste, na Mata Atlântica. Então, essa ideia da caminhada eu acho uma coisa muito interessante, né? E eu acho que é possível pensar também, né, esses povos judaicos, como disse a Valéria, que eu acho super interessante, a partir dessa ideia, né? Desde essa narrativa mítica, que é o êxodo do Egito, né, que tem todo um significado, que é deixar de ser escravo, deixar de se submeter para buscar uma outra terra, uma terra prometida, uma terra que também é uma terra da abundância, que tem leite, mel e tal. E também as andanças dos povos judaicos durante toda a história, né? Os povos judaicos saíram, eles foram, né, têm origem na Mesopotâmia, vão para a tal da Canaã, depois vai para o Egito, depois volta, depois vai para a Babilônia, depois volta, vai para a Pérsia, vai, né? É uma história de caminhada, né? Depois vão para a Europa, aí uns vão para a Espanha, aí são expulsos também da Espanha, nossa, depois vão para a Alemanha, para a Polônia, para a Rússia, né? Então é também esse mundo da caminhada, né? E sempre tendo em vista também uma outra terra, né? Que a gente pode interpretar isso também de diversas maneiras. Mas aí eu pensando só para terminar, assim, que quer dizer, tem a conexão e a desconexão, né, entre os povos guarani e os povos judaicos. Que é, e aí eu fiquei pensando, né, dentro das coisas, das poucas coisas que eu sei e tal, mas que a gente poderia pensar assim, que tem um judaísmo me inspirando na coisa do Deleuze, né, que fala do maior e o menor, né, que tem um judaísmo maior e um judaísmo menor, um judaísmo minoritário, né? Se a gente for pensar, esse judaísmo maior, eu acho que ele é muito distante do mundo guarani, né? Ele é um mundo do né? Do monoteísmo, da transcendência total, né? Do templo, do sacerdote, dos reis, né? Que isso aparece muito, né, nas narrativas e tal. E aí você tem uma terra prometida que ela é fixa, né? Ela é um lugar só, né, onde foi construído o templo, é uma narrativa de reis e tal. Mas você tem também um judaísmo menor, né, que é um judaísmo das divergências, das interpretações, dos debates, né, como que as coisas podem ser discutidas. É o judaísmo da caminhada, da errância, do exílio, né, o exílio como o lugar fundamental. Não é o judaísmo dos reis, mas dos profetas. Não é do templo, mas das pequenas sinagogas. Não é dos sacerdotes, mas dos filósofos sábios, né? Então, eu acho que isso é interessante. Aí a própria ideia, nesse sentido, a ideia de uma terra prometida, né, ela não é tanto uma coisa fechada, um Estado, né, fixo, mas ela é também uma utopia, né? Também é um movimento para se andar adiante, né? Talvez como a terra da abundância dos Guarani e tal, né? E aí uma outra coisa que eu ficava pensando, uma outra coisa que eu sempre fiquei pensando, né, que os cronistas, quando vieram, não para os Guarani, né, mas os Tupinambá, né, que viviam aqui nessa região também do Sudeste e tal, eles, cristãos, né, que tinham essa missão catequética, né, sobretudo os missionários, os jesuítas, né, eles tentavam encontrar muitas equivalências, né, entre daí não no judaísmo, né, mas o cristianismo e o mundo tupi, né, e eles tentavam encontrar, tinha até aquela coisa, né, de que os povos tupi eram reminiscências das 12 tribos, das tribos perdidas de Israel, né, tinha uma tentativa de falar, olha, eles têm a mesma origem que a gente, então a gente pode catequizar. E uma das coisas que se tentava fazer era de mostrar que esses povos eram monoteístas também, que eles tinham um Deus único, o Tupã, né, que tentaram fixar essa coisa no Tupã, né, e mesmo hoje, né, tentando falar, não, mas os Guarani
tem essa ideia do Nhamandu, Nhanderu Tanundé, que é esse Deus, primeiro, também pode ser um Deus único, né? Mas é interessante, aí lembrando de novo do Deleuze, né, que é um filósofo que vai falar de um outro filósofo que era judeu, mas foi excomungado, que é o Spinoza, né, que o Spinoza foi excomungado justamente porque ele tentou, né, trazer a ideia de Deus para uma imanência, né, não para uma transcendência. Deus é a natureza, e o Deleuze tem uma fórmula que é interessante quando ele vai falar do Spinoza, que ele vai falar que, para o Spinoza, o um é sinônimo do múltiplo, né, de vários, um é vários. Aí eu ficaria pensando, aí mais uma pergunta que eu faria para o Timóteo, e pensando junto, né, que o Nhanderu, ele também seria esse um, que é muitos, porque ele é aquele que se desdobra, que floresce, né, que desabrocha. Tem aquele termo, né, umbodjerá, que você fala muito no seu livro também, que ele dá origem aos quatro outros deuses, né, de cada lugar, né, de Acairá, Caraí, Tupã e Quaraã, e que ele vai se desdobrando em tudo que existe, né? Então ele é também essa figura de uma unidade, sim, mas uma unidade que é múltipla. Aí eu ficaria pensando, né, com a provocação da Valéria, se essa ideia não é uma ideia interessante, né? Como reinterpretar essa coisa da unidade judaica, né? Que tem aquela frase mais importante, né, do judaísmo, das rezas, ouça Israel, Deus é um só, né, que todo mundo sabe pronunciar, né, e que é essa figura do um. Mas se a gente pensar que essa figura do um também pode ser múltipla, né, e aí pensar também que esse judaísmo, né, o que é um judeu, né? Existem judeus no mundo inteiro. Tem os Ashkenazi, os Sefaradi, mas tem também os iemenitas, tem os etíopes, tem judeus na China, né? Em todos os lugares. E será que essa ideia da multiplicidade não é também interessante para retomar o judaísmo, né? E aí, no final de tudo, quer dizer, eu acho que essa que pode ser uma conexão possível, né? E dessa conexão, eu acho que, para terminar, né, que eu acho que hoje em dia tem aparecido muito, né, essa discussão, essa tentativa de aproximação, né, entre um judaísmo de esquerda, né, uma reivindicação de um judaísmo de esquerda e questões indígenas, né, e que eu acho muito legal, muito bonito, né, muito saudável. E eu acho que os povos judaicos, né, de novo citando a Valéria, eles têm um compromisso, talvez, com os povos indígenas, né, porque eles também passaram. Essa história das caminhadas é também uma história de perseguição, de genocídio, né, e os povos judaicos ficaram muito marcados e conhecidos na história mundial pela experiência do Holocausto. Só que a gente sabe, né, que esse Holocausto não foi somente com eles, ele continua acontecendo, e acontecendo, no caso da América, sobretudo com os povos indígenas, né, e que é algo que nunca deixou de acontecer, né, são 500 anos dessa história, e a gente sabe hoje mais do que em nenhum outro tempo, no Brasil, existe uma política que é mesmo de Estado, de negação, né? Seja da demarcação de terras, mas também de violência, né? De permitir uma violência, né? Então, a gente não vale nem a pena citar tudo o que tem acontecido, né? E os povos guarani foram e continuam sendo alvo dessa política que é racista, genocida e tal. Então, eu acho que uma aproximação entre esses povos judaicos e guarani passa, antes de tudo, por uma aliança e que um compromisso desses povos judaicos em tomar essa história e luta guarani para eles também, né? E aí, acho que é mais ou menos isso que eu tinha pensado. Obrigado, Aueté. Aueté. Muito obrigada, Renata e Timóteo. Lindas palavras.
perguntar aqui para as minhas companheiras se já temos alguma pergunta, se alguém quiser fazer, né, escrever por escrito a pergunta e passar para ela. Ó, já tem duas ali. Tá vendo, Timóteo? Os de Uruá tem que sempre escrever, porque senão a gente não dá Senão conta. não lembro, a cabeça é ruim. Não tem. Eu gostaria de falar toda em Guarani, né? Se é possível, então vou escrever em Guarani, porque nós temos gramática em Guarani. Então, se escrevo, vai. O senhor é paraguaio? Ah, que ótimo. Pona, tia nye na nyebe. Anye na nye empe hau pe se nye pe la nye. Tranquilo. Eu vou entender Guarani, Guarani, Paraguai, falei. Pico, fechou. Poxa, vocês me perdoem, eu não sou, assim, muito boa no ogerê aqui, não dei as costas aqui para vocês, A mas... questão era muito simples, conhecer simplesmente se eles têm algum intercâmbio com os povos guarani do lado do Paraguai, se eles visitam Reicuape, Chupecuera, Recolhe, Vila, visitar Chupecuera, Baia, Iberê, Cuera, Pio, Xeron, Guará, Guarecó, a misma creencia, o mismo pensamento também. Fechou. Nós chegou a hakuri nimongeta se gente que eran de hoje. Amo departamento ka Aguaçu, pe Caçapá, outro amo ime encarnação, porque em retal meu pebe Guarani Cuera. A Malícia ime las 22 comunidade amo. E problema porque é ruim lá tem sempre problema lá lo blanco de da e Guarani Cuera. Então pero ore Cuera ngoko ngano nyamonge tarina rogureko tem aliança organização rogureko Comissão Guarani Urupa haupe nyamonge ta havila ore era muito Cuera de hoje porque o Cuera coloca conhecimento tuixa y entonces coanga otro año pela a haji uta a visitar oye Se consul general, se avisaram. bueno oima Timóteo, você deixou ela numa situação difícil, a moça que estava fazendo ali. Poxa vida! É para demonstrar que a língua é uma ferramenta muito grande. Os paraguaios não temos, infelizmente, a riqueza, o conhecimento profundo da cosmogonia religião original. Nós temos uma crença guarani já com influência evangélica, os jesuítas. Efectivamente, a igreja paraguaia tem elementos dos guaraníes mais modificados do cristianismo. Outra coisa, a utilização massiva do guarani dentro da sociedade faz que a gente, os paraguaios, utilizam para a vida cotidiana, não para adentrar-se dentro da particularidade. Mesmo se temos, compartilhamos aqui, estou já lendo algumas páginas, é a mesma coisa que nós temos para os curiosos paraguaios dentro do livro A Pura Vontade, de Calga. Muito bom, muito legal. A língua é muito mais que a língua, né? Então, temos aqui uma pergunta que é para o Timóteo, que é o seguinte: Timóteo, você considera necessária a transmissão escrita da língua Imbuá Guarani às crianças nas aldeias, ou você defenderia apenas a transmissão
na oralidade? Essa é a pergunta. Na minha escola sou professor da língua guarani, Mbuá. As crianças têm facilidade para entender essa narrativa oral, né? Quando você fala da sua cultura, da sua origem, do seu conhecimento, a criança começa a ouvir, também ouvir seus próprios espíritos. Mas quando você vai para a escola para estudar, para escrever, fazer leitura, entender o texto, o teor do texto, e daí precisaria, sim, de escrita mesmo, porque não posso apenas tentar falar língua portuguesa para criança, né, que às vezes não tem tradução, inclusive não tem tradução língua portuguesa para língua guarani, ou alguma língua guarani não tem tradução em português. Então, toda essa dificuldade que temos, né? Mas a forma de passar o conhecimento, porque quando você passa um conhecimento para uma criança ou para o jovem, é como se fosse passar uma tocha, né, de conhecimento para a pessoa. Ele tem que cuidar com carinho para não perder esse conhecimento. Então, por isso que há muito cuidado dentro da nossa percepção, a nossa cultura, da nossa comunidade, de passar esse conhecimento aos poucos, né? Porque as crianças são crianças e adolescentes são adolescentes. Não são crianças, não são adultos. Eles estão na fase de crescimento. Então, nesse momento é que começa, né, adquirir esse conhecimento para que esse conhecimento nasça, esse conhecimento flua conforme o rito de passagem dessa criança. E quando chega a partir de 40 anos, 50 anos, domina totalmente a sua sabedoria, né? Mas sem perder de vista que ali, ao redor, né, a gente vive numa sociedade, também numa sociedade envolvente. Né? Não perder que a gente prepara nossas crianças para que eles possam ser uma liderança que pode defender o direito, pode defender o seu território através do que? Através da escrita, através da leitura. Né? Agora, se eu ensinar somente em Guarani, como é que o pequeno Guarani vai ter condições hábeis para defender os direitos do seu território, direitos como está previsto na lei? Parece que no artigo 1º, aqui o 5º, dizendo assim que somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, isso que a gente leva para nossas crianças. É uma coisa interessante, o Guarani nunca tem preconceito ou ter discriminação. Né? Então, quando a gente fala, parece que branco, não traduz Juruá. Juruá não é branco. Juruá, né? Por exemplo, Juruá, igual, né? Tem barba, né? Juruá. A é cabelo. A, cabelo, ou pode ser cair. Quando a pessoa cai, fala A. Né? Então, então a gente chama, quando chegava, em 1932, São Vicente chegou lá, e daí Guarani olhava e falava assim, não, chegou Juruá, porque tinha cabelo assim desse tamanho, né? Aí começou a ficar Juruá. Muito bom. Legal, então não sei se eu respondi. Respondeu muito bem, nossa. E eu acho que essa próxima questão até engata com alguma coisa importante aí que você conectou com essa luta dos direitos, né? E a importância de saber também português, né? Além do Guarani. Que é essa questão de que no seu livro, né, também traz, né, além das histórias dos tempos primordiais, traz também questões da luta pela terra, né? E aí ele aqui tem uma pergunta um pedido para você falar um pouco mais sobre a luta pela terra e sobre a Comissão Guarani-Urupá, e para o Renato, né, também um pouco como que os não indígenas, os Juruá, podem também fazer parte dessa luta pelos direitos indígenas e pela luta pela terra, né, nesse contexto tão adverso que a gente está vivendo, né?
a nossa luta realmente de garantir, porque a minha luta de hoje, que sou Timóteo Verá, não é para mim. Estou lutando para minha criança. Estou lutando para a nova geração que estão vindo e ainda chegarão, né? E nós sabemos que existe uma lei que garante, né, que esse direito, essa regularização fundiária aos povos originários e que não está sendo cumprido devidamente como está previsto nessa Constituição Federal. Em virtude dessa dificuldade que o Juruá tem de chegar e demarcar, faz com que nós se fortalecêssemos politicamente, né? E a nossa organização ela tem de fortalecer a base, mas não me fortalecer a mim. A minha luta, né, é pela garantia mesmo do território, né, e levar ao poder público, ao Congresso, ao nosso, né, grande chefe, que é o nosso presidente, né, para que reconheça. E, na verdade, todos, né, os brasileiros têm direito à terra. E, muitas vezes, né, o Juruá, aquele que tem menos poder aquisitivos, tem dificuldade de ter uma sua terrinha documentados, né? Imagina os povos, né, que o chamado o Juruá, não sei como que eles inventaram essa invenção de índios, né? Eu não sou índio, sempre eu falo, eu não sou índio, sou guarani, sou mbuiá, né? E essa luta, né, e grande desafio para nós, para que a sociedade entenda esse direito, né? Esse direito à terra, porque essa terra, o Urupá, foi prometida por Nhanderu para os povos mbuiá guarani. E perderam seus espaços quando chegaram no indígena, né? E vem com a nova forma de pensamento, de divisão de terras, como aconteceu na história, né? Eu nunca estudei muito, mas foram dividir, inclusive teve um regime de Sesmaria, quando dividiu a terra, e que, se a gente pegar a história de Mato Grosso do Sul, foram doados para grandes fazendeiros, doando a terras indígenas, né? E hoje, lutando para resgatar essas terras, esse território ancestral do povo mbuiá, dos povos caiová. E essa regularização é muito importante para nós, né? Porque isso não é dádiva do presidente, será o direito. O direito está aqui para ser cumprido, né? O direito não se negocia. O direito é para exatamente, de fato, acontecer na prática. Existe na teoria, existe na lei, existe nessa da Constituição Federal, Carta Magna do país, está previsto isso, tem que ser cumprido. Mas nós, Guarani, temos como eu disse no começo, essa esperança, né? Se esperançar sempre para conseguir, né? Já nós passamos 500 anos, aconteceram vários genocídios, né? Estrenocídio, tudo isso aconteceram, né? Mas aqui nós vivemos, eu estou aqui para falar do meu direito, né? Para que esse direito seja de fato, né? E nossa luta seja uma prece para que nós garantamos nossas terras, para que possamos viver tranquilo e ser felizes. Porque o Guarani nunca vê o Guarani triste, né? Nunca reclama da vida. O Guarani sempre ali na aldeinha, sempre rindo. Eu sou assim. Eu acordo 4 horas da manhã dando risada.
Porque eu sou feliz, eu quero viver, como sempre eu digo, não existe tristeza. Não existe tristeza. Quando a gente fica triste é porque você tenta buscar para você, porque na sua mente, na sua cabeça que existe tristeza. Então eu não tenho tristeza. E sempre com equilíbrio e acreditando que com certeza a nossa luta é única, né? Desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que nós atuamos atualmente, né, para garantir aquele espaço, né? Não para também tomar coisas, por exemplo, alguns territórios alheios. A gente sabemos que ali é a nossa terra, mas não se apoderar de outras terras que não é nossa, porque existem direitos, tem que ser respeitado o nosso e o direito alheios. Então, essa discussão que a gente tem na nossa comunidade. Muitas vezes, o discurso, né, tão ruim, assim, no sentido de falar dos indígenas, né? Índio, quando falo índio, já fala que o índio é atrasado, o índio é preguiçoso e não faz nada. Mas o nosso Guarani temos essa sabedoria totalmente oposto, esse antagônico do Juruá, né, dos brancos. Então, a gente tem totalmente equilíbrio no nosso pensar. E não, quando você tem coisas, materiais são materiais, mas o espírito, ela é muito mais relevante do que qualquer tipo de material material, coisa que você vai deixar. Se um dia eu descansar, né, dessa terra, eu vou deixar tudo que conquistei durante todo esse tempo. Poxa, eu deixo até esse sapato vai ficar na terra, não vai junto comigo, né? Mas garantir espaço para que a nossa cultura, a nossa forma de organizacional continue. Esse é o nosso grande desafio, né? Tecoá. Muito obrigada. Acho que dá tempo ainda de fazer uma breve resposta. Como que os Juruá podem ajudar eu acho que são várias formas possíveis de alianças, né? Até coisas, né, assessorias mais diretas. Acho que o problema da terra é o problema central, né? Como o Timóteo mostra, né? Então, uma assessoria jurídica, os antropólogos também eles são autorizados a fazer laudos de identificação de terras indígenas, a produção de informação, conhecimento, né, contar a história dessas lutas desses povos, a história da ocupação, né, fazer com que a sociedade brasileira também conheça mais sobre os povos indígenas, né? Eu acho que a sociedade brasileira, no geral, conhece muito pouco, né? Sabe muito pouco dos povos indígenas, da diferença entre os povos indígenas, da história dos povos indígenas, né? Eu acho que são várias frentes de alianças possíveis, mais diretas ou mais indiretas, mas acho que todas são importantes. Perfeito. E, enfim. Só queria lembrar aqui, a nossa Comissão Guarani Urupá, nós temos assessoria jurídica, nós temos assessoria técnica, que fazem projetos e na qual também distribuídos coordenadores regionais, estadual e Tenondé, na qual faço parte dessa comissão. Muito bom. Poxa. Bom, eu queria só pedir, então, assim que a gente encerrar, né, para as pessoas saírem, porque a sala, mesmo que forem participar da próxima
da próxima conversa, porque acho que a sala vai ser preparada, né? E também lembrar que os dois autores vão estar autografando os livros lá do lado de fora e que esse festival vai até o dia 9, domingo, e a programação pode ser conferida no site e nas redes sociais do museu. Aí, eu não sei, Timóteo, você, por favor, diga que não for possível, mas só para a gente fechar muito rapidamente, mas de uma forma, enfim, forte, como é o canto guarani e como o canto guarani tem ecoado em Brasília, nas redes sociais e nas aldeias, etc. Se você poderia terminar cantando um canto, ou se não está com o Baracá Miri, com o Baracá e que não daria, você me diz. Mas se você puder cantar para a gente finalizar inspirados com o sopro aí dos Guarani, seria muito bonito. Tá. Antes de cantar, eu vou só contar uma historinha bem curtinhozinha, só para contar. Quando o Nhanderu avistou aquele árvores e que viu os pássaros, o passarinho, nós chamamos de tucanjo, e que viu, e Nhanderu cantou naquele momento. E daí eu vou cantar essa música. Uma vez eu estava viajando lá para Portugal, eu cantei essa música e eu queria cantar essa minha fortaleza, que é uma coisa fortalecente desse canto. Gurami minha goitane ombadeu ko embare chau owe I owa I gura tukanju I gura maino I gura miminya goitane ombadeu ko embare chau owe I owa I gura tukanju I gura maino I. Não, Jé. A